Shalom, shalom, abençoadas, queridas, sejam bem-vindas, vamos chegando para esse quinto dia dessa semana tão especial, dessa série tão especial. Nós temos vivido dias incríveis juntas, é ou não é? Contem aí para nós se vocês já têm participado ao longo dos outros dias, tem sido maravilhoso estarmos juntas aqui. Contem o que Deus tem feito na vida de vocês ao longo desses dias, ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que Deus já fez algo lindo na sua vida e você dará um testemunho. E hoje nós vamos fechar esse ciclo, fechar esse tempo com chave de ouro, eu creio, recebendo mais da parte do Senhor, mais do poder dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos dar mais 2 minutinhos aqui para as mulheres acabarem de chegar. Hoje nós não colocamos música, porque muitas vezes a música demora muito, nós queremos ser práticas nesse tempo. Sejam bem-vindas, glória a Deus. Enquanto as mulheres vão entrando, vão contando para a gente aí como tem sido essa semana para vocês. Carol está conosco na comunidade, né, Carol? Que bênção, glória a Deus, muito bem-vinda. Vamos chegando. Liz também está conosco. Que legal, maravilhoso. Vocês fazem parte disso. Nós já vamos orar para dar início. Deus tem aberto muito meus olhos e me dado mais discernimento nas batalhas. Glória a Deus, que lindo isso. É verdadeiramente um ativar, um destravar, um abrir de olhos mesmo, né? E como eu sempre ensino, como eu sempre gosto de dizer, as batalhas, elas são inevitáveis, queridas. Elas existem, elas vão acontecer. Então, a melhor coisa que existe é você aprender a lidar com essas batalhas, né? Você aprender a se posicionar. A pastora Rose está aí, nossa aluna querida, né, abençoada, da comunidade da AMEI, né, pastora? A senhora é uma bênção, viu? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É uma alegria caminharmos juntas por tanto tempo, que pastora já está na AMEI, já tem mais tempo, né? E agora na comunidade conosco, nesse processo lindo. Creio que a senhora já não é mais a mesma, né? Deus já fez muitas coisas lindas, eu tenho certeza, convicção na sua vida e através da sua vida. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos orar, então, para a gente dar início a esse quinto dia da nossa série especial, As 5 Camadas do Ataque à Mulher. Hoje nós vamos falar de uma camada muito importante, que eu tenho certeza que muitas mulheres irão se identificar com isso. Então, prepare o seu coração, aperte o cinto de segurança, para que você possa ser ministrada hoje de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridas? Fechem os seus olhos, se preparem nesse momento, se conectem inteiramente nesse momento, para que vocês possam absorver tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para suas vidas hoje. Abra o seu coração, para que Deus possa operar a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, nós queremos te agradecer, te louvar por mais esse tempo tão especial, por mais uma oportunidade de estarmos unidas em teu nome, de estarmos recebendo as tuas direções, de podermos ouvir da tua palavra que é capaz de mudar as nossas vidas, a nossa realidade, de nos fazer novas mulheres, mulheres melhores, mulheres mais parecidas com o Senhor, Paizinho. Nós queremos te agradecer, porque se estamos aqui reunidas, é porque o Senhor nos permitiu mais uma vez. Apresentamos esse tempo ao Senhor, para que o Senhor possa completar a tua boa obra, que o Senhor já começou nessa semana, Pai. Eu apresento a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é fiel
para fazer, para operar infinitamente mais do que aquilo que elas esperam, do que aquilo que elas imaginam, Pai. Então, que o Senhor possa tocar o coração delas hoje, falar ao coração delas, em nome de Jesus, que elas possam experimentar algo novo da tua parte, experimentar a tua presença de maneira poderosa nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos nessa hora que toda investida das trevas contra a vida de cada uma dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus, se quebre. Apresentamos cada família diante do Senhor, cada lar, cada casamento, a vida dos filhos, a vida dos pais, a vida dos irmãos, Pai, de cada uma delas, o trabalho de cada uma delas, vida financeira, profissional, Pai. Declaramos que todas as coisas cooperem para o bem de cada uma delas, como filhas que amam a Ti nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor já marcou esse encontro na sua agenda, Pai, no seu calendário. E sabemos que o Senhor marcou com um propósito. E declaramos que esse propósito se cumprirá aqui hoje em sua totalidade, em nome de Jesus. Que nada venha roubar essa semente, Pai. Que o inimigo não venha agir de modo que ele roube aquilo que o Senhor quer entregar para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que a bênção do Senhor é liberada sobre as nossas vidas nessa tarde, que nós receberemos tudo que o Senhor planejou para as nossas vidas, para esse tempo, em nome poderoso de Jesus. E se você recebe, já coloca o seu amém aí, já abre a sua boca, declara o seu amém bem forte, concorde com essa palavra, porque a oração em concordância, querida, ela é muito poderosa. Quando nós nos unimos e oramos em concordância, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Então, todas as vezes que você receber uma oração, uma palavra profética, que você entre em concordância com essa oração, em concordância com essa palavra, que você abra a sua boca, abra os seus lábios e possa declarar: eu concordo, eu recebo, manifestar em favor dessa palavra, porque nós já sabemos, nós temos estudado aqui ao longo dessa semana continuamente o quanto as nossas palavras, elas têm poder, o quanto as nossas palavras criam realidades, e essa é uma realidade que você cria a partir do seu sim, a partir do seu amém, a partir da sua concordância com as orações que você recebe. Amém? Então, todas as vezes que alguém liberar uma palavra em seu favor, uma palavra profética, que você possa abrir a sua boca, abrir o seu lábio e concordar com essa palavra para que ela se faça realidade na sua vida. Amém? Estou abrindo aqui no Instagram também. Glória a Deus, porque tem pessoas nos assistindo de lá, tem mulheres sendo transformadas também através do Instagram, sejam bem-vindas. E bom, então, hoje nós estamos na 5ª aula dessa semana extraordinária. Nós vamos falar sobre a 5ª camada do ataque à mulher, sobre a 5ª área que o inimigo ataca as nossas vidas, tentando nos paralisar, nos impedir de viver o destino que Deus tem para as nossas vidas desde a eternidade. Ao longo dessa semana, nós falamos, na segunda-feira, sobre os ataques à vida espiritual, sobre quando o inimigo tenta minar a nossa energia espiritual, esfriar a nossa vida espiritual, nos impedindo, assim, de acessarmos a presença de Deus e de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, uma vez que nós temos intimidade com Ele. São 5 camadas de ataque da parte do inimigo contra as nossas vidas. Na terça-feira, no segundo dia, nós falamos sobre o ataque à saúde física e mental da mulher. Sobre quando o inimigo tenta dragar as nossas energias, tenta nos deixar cansadas e sobrecarregadas, para que isso gere em nós esse esfriamento, para nos afastar da presença do Senhor. Falamos também no segundo dia sobre o quanto o nosso corpo responde a uma alma cansada, a uma alma sobrecarregada, o quanto existem enfermidades no seu corpo físico que estão apenas respondendo a tudo que há no seu interior. Nós falamos nesse dia sobre o esquema do inimigo, que é de esgotar as suas energias, justamente para que você não consiga prosseguir. Nós trouxemos chaves maravilhosas
para que você possa vencer isso. Então, gente, quem não assistiu às outras aulas, nós já estamos na 5ª aula hoje, estamos na última aula dessa semana, e se você não assistiu, você ainda tem a oportunidade de assistir, porque todas essas aulas estão indo lá para o meu canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma das aulas, até nesse momento, tem até a aula 3 lá no meu canal, e hoje à noite nós vamos subir a aula 4, e amanhã subiremos essa aula de hoje, que é a aula 5. Então, você tem a oportunidade de assistir no canal do YouTube, que está com o meu nome, canal Isabela Paoli. Corram lá, para vocês não perderem, porque foi muito poderoso, e nós entregamos chaves ao longo dessa semana para vencer esses ataques. Então, é muito importante que vocês assistam todos os 5 dias, para que vocês entendam e para que vocês sejam ministradas e recebam essas chaves. Amém? No 3º dia, nós falamos, então, sobre o ataque do inimigo na camada da identidade pessoal, o ataque à autoestima, ao senso de propósito. Falamos sobre aquelas mulheres que já não se reconhecem mais, que já olham para o espelho e não conseguem se enxergar, ou mulheres que até mesmo nem conseguem mais se olhar no espelho. Essa foi uma aula muito profunda. Nós falamos sobre essa restauração de identidade que é necessária, como o inimigo age para apagar a sua identidade. E veja bem, é muito importante que você tenha uma identidade restaurada, resgatada no Senhor. Por quê? Porque o sentido da sua vida aqui na Terra está em cumprir o seu propósito, em cumprir o destino que Ele estabeleceu para você desde a eternidade. Todas nós temos um destino extraordinário, único e exclusivo da parte dEle, para viver aqui na Terra. Então, quando você tem a sua identidade fraturada, fragmentada, fragilizada, você não consegue cumprir esse propósito, não consegue cumprir o destino que Ele te chama desde a eternidade para cumprir aqui na Terra. Por quê? Porque o seu destino está diretamente ligado com a identidade de quem você é no Senhor. Então, pessoas que não sabem quem são no Senhor não são capazes de cumprir o destino. Na 4ª aula, que foi a aula de ontem, nós falamos sobre a camada do ataque ao vínculo conjugal, à unidade espiritual no casamento, à família e ao lugar da mulher no lar. Nós falamos sobre o quanto um casamento frio é capaz de levar o nosso coração, a nossa alma para um estado de guerra. E o quanto é importante nós entendermos o chamado do Senhor para as nossas vidas, para estabelecermos a paz no nosso lar. Você é chamada a estabelecer a paz no seu lar, querida. Se você não sabe como, assim que nós terminarmos essa aula, já assista. Aliás, a de ontem não está disponível ainda não, vai sair hoje à noite. Hoje às 10 horas da noite, a aula de ontem estará disponível. Então, ou seja, se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar todos os vídeos, para você não perder nada, porque as aulas têm sido muito poderosas, têm sido maravilhosas. E hoje, então, no 5º dia dessa série, no último dia, nós vamos falar sobre o ataque do inimigo à prosperidade, a segurança e a direção financeira. Nós vamos falar hoje sobre mulheres que têm trabalhado muito e têm tido pouco resultado. E essa é uma realidade que nós temos visto em meio à vida de muitas, mas muitas mulheres. Essa reclamação tem sido geral. Eu não consigo prosperar, eu não consigo desatar a minha vida financeira, eu trabalho muito e não tenho tido resultados. Nós já falamos essa semana sobre vida espiritual, sobre a alma, sobre identidade, sobre casamento, e agora nós vamos falar sobre essa área, sobre esse tipo de ataque. Por quê? Nós entendemos que podemos estar debaixo da ação do inimigo contra as nossas vidas. Abra sua Bíblia aí no livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 6, para nós darmos início a esse tema. Ageu, capítulo 1, no verso 6, vamos ler juntas, coloca aí no seu caderno, sei que tem mulheres aí tomando nota de tudo, não deixe de anotar, porque essa é uma forma de você depois voltar para estudar novamente, para receber mais. Então vamos ver Ageu 6, no verso 1, e diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais.
O que recebe salário, recebe-o num saco furado. Quem que se identifica com essa palavra? Levanta sua mãozinha aí, reage aí se você se identifica com essa palavra. Será que esse é o seu caso? Essa é a sua realidade hoje? Hoje você vai entender o que pode estar por trás dessa realidade. E é tão importante nós termos esse entendimento, porque quando nós não temos o entendimento, nós passamos a fazer o quê? A normalizar. Não, tá tudo certo. Eu trabalho feito uma doida. Tem pessoas que dizem trabalho como uma condenada e não tem dinheiro, não vejo a cor do meu dinheiro vai embora e normalizam isso, querida. Isso não é normal. Então, se você se identifica com essa realidade, hoje, nessa quinta camada do ataque às mulheres, nós vamos falar sobre esse tipo de ataque. O ataque à sua prosperidade, à sua vida financeira, que faz com que você trabalhe muito, com que você semeie muito, com que você receba um salário e parece que, como está escrito em Ageu 1, no verso 6, você está recebendo num saco furado, o dinheiro vai embora e você nem vê esse dinheiro indo embora. Aí você se dedica, você se esforça, você corre o dia todo, mas o dinheiro nunca é suficiente, o avanço nunca vem, a colheita nunca chega. E isso, querida, não é só uma questão de finanças. Isso é um padrão espiritual, é um bloqueio que precisa ser rompido. Eu creio que essa é uma tarde que o Senhor nos chama a romper com esse bloqueio em nome de Jesus. Essa aula é sobre discernir o que está drenando a sua provisão e aprender a prosperar com propósito e não por desespero. E nós vamos trazer, ao longo dessa aula, algumas chaves para que você possa discernir, para que você tenha esse discernimento, esse entendimento, para que você possa agir. E eu quero trazer agora a raiz invisível da escassez. Primeira coisa, trabalhar muito não garante a frutificação. Você pode ter força, mas se você não tiver direção, você vai se esgotar e não vai sair do lugar. Salmo 127, no verso 1, diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O inimigo, então, ele não precisa te empobrecer para ele destruir sua vida financeira. Ele só precisa te manter ocupada com o que não frutifica. E o fato é que muitas vezes nós estamos nos esforçando tremendamente, estamos fazendo muito, estamos correndo, estamos em um tremendo ativismo, mas sem a direção de Deus. Sem aquilo que realmente irá frutificar. E nós temos essa tendência a achar que o fato de estarmos trabalhando muitas e muitas e muitas horas, nos esforçando muito, irá fazer com que a nossa colheita também seja maior, mas não adianta você estar se esforçando muito se você não estiver colocando a sua energia, o seu esforço em algo que Deus realmente te chamou a fazer. É por isso que todas as vezes que nós estudamos sobre uma vida financeira alinhada à palavra e debaixo da bênção do Senhor, nós sempre ouvimos dizer que nós precisamos trabalhar com aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria, porque isso está falando sobre o seu propósito. Mas quando você faz aquilo que está alinhado com o seu propósito, você tem alegria, você tem paz naquilo e você ainda é capaz de frutificar. Tudo aquilo que você realiza, querida, que te demanda muito, muito esforço e que não te traz um resultado, esse é um sinal de que, de repente, você não está fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer. Então, nós temos que buscar o discernimento. Porque o que Deus tem para as nossas vidas é abundância. O que Deus tem para as nossas vidas é prosperidade. Nós já alinhamos essa semana a vida espiritual, já alinhamos essa semana a nossa identidade, já alinhamos essa semana o nosso casamento, nossa vida familiar. E hoje nós estamos trazendo justamente esse alinhamento para que você possa fazer algo que te alegre, que te dê prazer, que te cause uma boa energia, que te promova também um descanso e que você frutifique. Então, trabalhar muito não garante frutificação. Essa é a primeira observação que eu quero fazer para você hoje. A segunda observação que eu quero te trazer hoje é que a escassez espiritual gera uma insegurança
material. Quando você perde a conexão com o provedor, você começa a viver pela lógica do medo. Que lógica que é essa? É o medo do futuro, é o medo de faltar, é o medo de não dar conta. Então, se você tem vivido esse tipo de insegurança material, se você não tem conseguido confiar no Senhor, isso está falando, isso está apontando para uma escassez espiritual. O que significa isso? Que você está desconectada espiritualmente do Pai. Isso significa que você precisa buscar mais intimidade na presença dele. Isso quer dizer que você precisa aprofundar na sua vida espiritual, porque quanto mais profunda é a sua vida espiritual, mais fé você tem, mais confiança em Deus você tem. Salmo 23, no verso 1, diz algo que nós amamos dizer, amamos declarar com a nossa boca, mas que muitas vezes, naturalmente falando, não é a nossa realidade. O que é que diz no Salmo 23, no verso 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós declaramos isso com a nossa boca, mas não estamos acreditando nisso como uma verdade nas nossas vidas? E aí nós temos o medo, sim, o medo do que será amanhã, o medo de não conseguirmos pagar todas as contas, o medo de não darmos conta. E o que falta na conta, às vezes, é o que falta justamente no altar, que é a confiança, é o alinhamento, é a honra. A nossa fé, ela precisa nos levar para esse lugar de confiança. Então, uma vez que sua vida espiritual é uma vida espiritual escassa, uma vez que você não tem tido um relacionamento com o Senhor profundo, uma vez que você se desconecta dele, que é o provedor, quem provê, querida, é ele que provê, é ele que te dá as ideias para você executar aqui na terra e gerar o recurso, é ele que abre as portas diante de você, é ele que é capaz de trazer os clientes, é ele que é capaz de fazer o sobrenatural, ele é o provedor. Se nós somos seres espirituais, porque você é espírito, você veio dele, você foi criada por ele, você é um espírito que tem um corpo, que habita em um corpo e tem uma alma. Então, se nós somos esse espírito, nós precisamos ter a convicção, a fé de que quem nos provê em todas as coisas é ele. E quando nós temos essa fé, a nossa energia muda, para que nós possamos colocar em prática, porque ele nos dá para que nós possamos colocar em prática e, através da nossa prática, nós possamos materializar isso aqui na terra. Mas quando nós estamos com a nossa fé abalada, nós não cremos. E porque não cremos, nós não saímos do lugar, nós não nos movemos. Mas esse é um tempo em que eu creio que o Senhor está ativando a sua fé para que você haja de acordo com a fé que você tem nele. Porque quando a sua atmosfera, quando a chave muda, quando você vibra a frequência do céu, eu e a pastora Monique falamos isso assim, continuamente, todos os dias, a gente manda mensagem uma para outra, e aí? Já acordou? Já está vibrando a frequência do céu? Já está glorificando a Deus? Aí, às vezes, uma ou a outra fala assim, hoje eu não estou muito, não. Hoje eu estou meio para baixo. Hoje eu não estou acreditando muito, não. Estou preocupada. Aí a outra já vem e fala assim, vamos parar com isso agora, porque se você vibrar nessa frequência, as coisas não vão acontecer. E é isso que nós temos que fazer. Onde que nós devemos lançar o nosso medo? O medo do futuro, o medo de não dar conta, o medo de faltar. Nele, queridas. O verdadeiro amor, o amor dele é capaz de remover do nosso coração esse medo. Mas para que esse amor encha o nosso coração, nós precisamos buscar a ele. Isso não quer dizer que você precisa ficar esperando deitada, paralisada, não. É você colocar a sua energia em alta para que você coloque a energia naquilo que ele te direcionou, para que assim, desse modo, você possa ter os resultados. Então, quando você tem o discernimento daquilo que você realmente precisa fazer nele, na direção dele, uma direção assertiva do que ele te chamou para fazer, e quando você tem uma espiritualidade
aprofundada nele, que faz com que você creia, tenha fé e confiança de que ele está fazendo, a sua atmosfera ela é transformada. A sua frequência muda para que você possa, então, com a frequência positiva, com a energia positiva, agir e fazer acontecer. Esse é o tempo em que o Senhor está virando essa chave na sua mente para que você seja essa mulher. E a terceira observação que eu quero trazer para você hoje é que a comparação gera cobiça e a cobiça gera confusão. E existem muitas mulheres vivendo um cenário de escassez financeira unicamente porque elas têm se comparado, porque elas têm olhado para o que a outra está colhendo, têm olhado para o jardim da vizinha, sem ver o que a vizinha plantou para colher aquilo ali e se comparando. E essa comparação, querida, vai te levar para um lugar de cobiça. E quando você entra para esse lugar de cobiça, a confusão é certa. Você começa a olhar para a vida dos outros e começa a pensar, sabe o quê? Por que para mim é tão mais difícil? Ai, meu Deus, para mim tudo dá errado. É ou não é assim? Aí você entra em um lugar de vitimismo, mas o que te sustenta, querida, não é o que eles têm, mas é o que Deus liberou sobre você. É necessário que você tenha no seu coração, de modo muito afirmado, que Deus tem uma porção especial para você, querida. Deus tem prosperidade para todas nós como filhas. Deus tem herança para todas nós como filhas. Mas a porção dele para cada uma de nós é única. E talvez essa pessoa que você está olhando ali do lado, que para você parece que a porção dela é tão grandiosa, mas você não sabe o que ela passou e o que ela passa até hoje para ter aquela porção, você não sabe o tamanho da responsabilidade que ela carrega, porque quanto maior a porção, maior é a responsabilidade, e talvez as responsabilidades que ela tem, que ela está dando conta de carregar, você não daria conta, e por isso essa não é a sua porção. Mas quando você se alegra com a porção que Deus estabeleceu para você, querida, Deus é capaz de multiplicar essa porção. Então, nós precisamos sair do lugar da cobiça, naquilo que nós não temos, para nos alegrarmos com aquilo que temos, mas não nos alegrarmos num lugar de paralisia, mas num lugar que nos leva a agirmos para que nós possamos crescer. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, em uma situação específica, em um momento específico, vendo fotos de um momento que já se passou, e aquelas fotos, elas causam em nosso coração aquele sentimento de que, como foi bom aquele momento que eu vivi, mas quando eu estava lá naquele momento, eu não estava achando bom. E Deus trouxe isso ao meu coração imediatamente. Será que você tem se alegrado com o hoje? Ou será que você vai esperar chegar o amanhã para você olhar para trás e falar assim, era tão bom? Pode ser esse dia de hoje, querida, que você pode se manifestar como enxergando a bondade de Deus sobre a sua vida. Não espere acabar, não espere passar para que você reconheça que Deus estava fazendo sim, mas já passou, já acabou. Uma vez que você pode se alegrar hoje. Eclesiastes 11, no verso 1, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A prosperidade verdadeira, querida, ela não é o acúmulo, não. Ela é a obediência que atrai o suprimento certo, na hora certa, que atrai a sua porção. Eu creio que Deus tem uma porção de prosperidade para cada uma de nós, mas nós precisamos reconhecer, para que mediante a esse reconhecimento o Senhor possa operar mais e mais e mais nas nossas vidas. E quando você olha para o seu atual cenário hoje, qual é o pensamento que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Será que você tem sido grata a Deus ou você tem só olhado com olhos de desdenho, sempre achando que a grama do vizinho é mais verde? Mas você não sabe o que está por trás do cultivo daquela grama. Será que você daria conta? Sabe essas pessoas que você olha muitas vezes com esse olhar de cobiça? E pensa, meu Deus, por que ela tem tanto a mais que eu? Por que ela tem vivido tanto dessa forma, tão melhor do que eu? Será que você daria conta também?
das responsabilidades que ela tem, dos ataques que vêm contra ela, porque quanto maior o propósito, maiores são os ataques também. Mas quando você acessa esse lugar de obediência, esse lugar de gratidão, o suprimento é certo. E além disso, a multiplicação é só uma questão de tempo. Porque você se torna uma boa administradora. Quando você se torna uma boa administradora, Deus multiplica os seus recursos. Amém, querida? É necessário também que você busque o desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, para que você se aproxime cada vez mais do destino que Deus tem para a sua vida, dos lugares que Deus quer te chamar a viver. De repente você se encontra aqui hoje e fala assim, apóstolo, eu não sei nem para que Deus me chamou aqui nessa terra, eu não sei nem quem que eu sou só dores. Eu sou tão machucada, eu sou tão ferida, eu sou o resultado do que fizeram comigo há 5, há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Querida, se permita ser curada, se permita ser transformada. Eu quero saber o que você tem feito para viver essa transformação, para mudar essa realidade. O que você tem feito para ter uma realidade diferente? Porque o fato é que é necessário uma ação da nossa parte. Eu tenho falado aqui desde segunda-feira sobre a comunidade escolhida, sobre um espaço de mulheres que entenderam que tem um propósito único, extraordinário da parte do Senhor para suas vidas. Eu tenho falado continuamente aqui da comunidade. Deus tem feito maravilhas na vida dessas mulheres. Eu sei que tem mulheres queimando para fazer parte. Tem mulheres com seu espírito sendo, balançado para estarem conosco e ainda não fizeram a sua inscrição. Se essa é a sua realidade, querida, hoje é a sua última oportunidade de garantir a sua participação na comunidade escolhida com o bônus da imersão que nós teremos no sábado que vem. A imersão de batalha espiritual no nível avançado. Você vai aprender sobre batalha espiritual e você vai aprender como vencer as batalhas no espírito. É algo muito poderoso e somente para as mulheres que estão participando dessa série nessa semana é que você terá, ao se inscrever na comunidade, no prêmio, no plano prêmio, que é um plano que você recebe um tanto de bônus, você terá também o bônus da imersão da semana que vem. Se você é uma mulher que se sente drenada, cansada, presa num ciclo de trabalho sem retorno, como nós estamos falando aqui nessa aula de hoje, a comunidade escolhida vai te ensinar, querida, a romper com a escassez e viver alinhada com a provisão do céu. Mas para você romper com isso, você precisa primeiro trabalhar o seu interior. Você precisa ser curada, restaurada em sua identidade, ter a sua alma alinhada. E tudo isso nós tratamos na comunidade. Na comunidade nós temos um módulo especialmente criado para a vida financeira. Então, querida, se você ainda não faz parte, eu creio que você está perdendo tempo. E hoje será a única oportunidade, a última oportunidade de você se inscrever e receber de bônus, além de todos os bônus do plano prêmio. Que bônus são esses? É uma aula sobre a submissão à luz da Bíblia, extremamente profunda. Uma aula sobre como superar os dias difíceis à luz da Bíblia, também extremamente profunda. Uma aula sobre como ser uma mulher sábia à luz da Bíblia. Uma mulher que é semelhante à mulher de Provérbios 31. Você tem lá um PDF também de 31 dias para você fazer o devocional da mulher sábia. Você tem acesso à imersão, você é o alvo, mas também a resposta. Essa imersão foi poderosíssima, gente. É uma cura e libertação profunda e, assim, um tempo imersivo, que eu tenho certeza que sua vida não será mais a mesma. Além disso, além de todos esses bônus, você, ao se inscrever no plano prêmio, terá o acesso à comunidade escolhida durante 12 meses. A inscrição é anual. Os dois planos, o plano comum e o plano prêmio, são uma inscrição anual. Ou seja, você se inscreve uma vez só e, ao se inscrever, você passa conosco um ano sendo edificada, discipulada, curada, liberta. Você recebe aulas semanais. São 5 aulas por semana pela Hotmart, onde você é tremendamente edificada. Além disso, nós temos um encontro ao vivo todo mês.
tem sido o encontrão das nossas alunas, tem sido algo muito lindo, querida. Eu vou deixar aqui o link nos comentários, para quem está no Instagram, se você quiser se inscrever, é só você clicar no link da minha bio, e tem o link de inscrições aí na bio. Aqui no Google Meet eu vou deixar aqui nos comentários do nosso chat. Vou deixar daqui a pouquinho aí para você que está no YouTube também, nos comentários do nosso chat, o link de inscrições na comunidade. No final aqui, nós vamos abrir para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, fiquem até o final, não saiam. Nós vamos orar também no final. Nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula, com as chaves para você vencer esses bloqueios que nós falamos aqui agora. Se você está comigo aqui pelo Instagram e você quer continuar assistindo essa live até o final, entre agora para o grupo que está no link da minha bio. Lá no link da bio tem o link do grupo do WhatsApp. Se você quiser continuar na aula, entra para o grupo que eu vou mandar o link lá, porque agora a gente vai para a segunda parte, a pastora Monique vai ministrar, então eu vou encerrar a live aqui do Instagram. Combinado? Entra agora lá para o grupo, que eu vou enviar o link do Google Meet para você continuar acompanhando a aula. E você que quer se inscrever na comunidade, o link também está na minha bio. Se você tiver qualquer dificuldade, me chama aqui no direct que eu vou te ajudar. Combinado, queridas? Estou esperando vocês no Instagram, aqui no Google Meet. Entra agora para o grupo para receber o link. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Amém, queridas? Deixei aí para vocês o link de inscrições. Corram, se inscrevam para garantir a participação na imersão da semana que vem. No final, nós vamos falar mais um pouquinho, então não saiam. Nós vamos orar por vocês também no final. E agora eu vou passar esse momento para a pastora, para que ela possa dar continuidade a esse último dia, para que você seja transformada em nome de Jesus. Vou liberar aqui, pastora. Ok, o microfone já está liberado. Boa tarde a cada uma de vocês. Que alegria estarmos juntas. Meu Deus, quanta mulher abençoada. Glória a Deus. Mais uma vez juntas, encerrando aí a nossa semana com muita excelência. Sabemos tudo que Deus fez até aqui e vamos continuar, porque existe sim algo muito poderoso que Deus quer derramar nas nossas vidas. Seu microfone desligou. Amém. Nós precisamos entender que a prosperidade na nossa vida, ela tem que estar alinhada com o nosso propósito. Estão me vendo, queridas? Amém? Existe, né, um alinhamento que nós temos que fazer para que essa prosperidade ela venha trazer para a nossa vida aquilo que realmente é o que o Senhor anseia. O Senhor, ele nos chamou, ele nos criou. Hoje eu estava num momento muito abençoado com uma grande amiga e me parece que ela está aí nessa aula de hoje e ela deve estar falando assim, nossa, ela combinou tudo com a apóstola, não é possível, porque todas as palavras que você falou, apóstola, até aqui, foi o que eu conversei com ela. É muito lindo, olha ela aí, ó, tá se expressando. Isso é lindo, gente, para você ver o alinhamento dos céus. Isso é um alinhamento dos céus. E quando nós alinhamos o nosso coração, nós estamos com o nosso coração preparado para que Deus possa derramar tudo aquilo que Ele tem para derramar. Deus, Ele tem um destino profético para cada uma de nós. Ele tem uma porção de prosperidade, de riqueza, de plenitude, de paz. Isso é o que Deus tem para nós. Nós só necessitamos decidir, tomar as decisões. Não adianta você querer viver a plenitude de Deus, né? Fazer tudo aquilo que Deus tem para você se o seu coração não estiver alinhado e se você não decidir fazer o que você necessita fazer. A gente costuma dizer para as nossas alunas que muitas ficam espiritualizando aquilo que, na verdade, é uma decisão que você precisa tomar. Então, alinhe o seu coração. Muitas estão espiritualizando o que é um passo de fé. Escreve isso no seu caderno. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Você precisa dar um passo de fé, querida. E você não está dando esse passo. E a apóstola falou no início dessa live, ei, você precisa agir para que o mundo espiritual possa reagir em seu favor.
É um amém que você coloca, é um emoji que você coloca. Isso é uma reação, é uma ação sua. E o mundo espiritual, ele vai reagir conforme a sua ação. Decisão é uma ação. O que é que você necessita decidir hoje para prosperar com propósito e alinhamento? Existem princípios que precisam ser cumpridos. Coloque isso aí na sua mente. Prosperar fala sobre princípios. Então, coloque isso daí, porque você vai receber chaves poderosas nessa tarde. E eu quero falar a primeira chave para que você possa prosperar com propósito e alinhamento. Hoje, a chave é alinha o teu coração. Alinha ao teu coração, o teu coração, para que Deus derrame sobre você o que está em Provérbios. Provérbios 3,16, se não me falha a memória. Sobre a sua mão direita, longevidade de vida. Sobre a tua mão esquerda, riquezas e honra. Você já tem isso sobre você, querida? Você não é filha? Você não diz que é filha? Então, como filha, você tem isso sobre as suas mãos. Direita, longevidade de vida. Esquerda, riquezas e honras. É isso que você já tem. E a primeira chave, eu quero que você vire a sua mente agora. Um dos princípios para prosperar com alinhamento e propósito é honra como princípio de multiplicação. Essa é a chave. Provérbios 3:9, vamos à palavra, abre a sua palavra aí agora, abre a Bíblia e vamos ler. O que está em Provérbios 3:9. A palavra diz assim, Provérbios 3:9. Vamos comigo aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, o alinhamento para que você tenha uma prosperidade com propósito e alinhada é honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Não se trata da quantidade, alinha isso daí. Trata-se de reconhecer a fonte. Quem é a fonte de tudo que chega à tua mão? O Senhor, querido. Ou seja, quando você entrega com fé, com graça, quando você entrega confiando, o apóstolo fala sempre, né, que tudo aquilo que a gente entrega no altar não é sobre o dinheiro, mas é sangue. É sangue, e isso tem uma voz. Então, faça isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai destravar as suas colheitas, que estão muitas vezes escondidas. Então, a chave de hoje é a honra como princípio de multiplicação. A segunda chave que eu quero te entregar, ela está em 1 Reis 13-16. Abre aí a sua Bíblia para que nós possamos ler juntas a palavra. E a palavra diz assim, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que, ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então, nós necessitamos alinhar. A segunda chave é fé prática. A gente sempre fala que a fé sem obras, ela é morta. A apóstola sempre diz que no original, essa obras não fala sobre as caridades, não aquilo que eu faço para servir o outro, mas a fé sem obras, ou seja, sem ação, sem a prática, ela é morta. E essa é uma tarde que Deus está virando essa chave
no seu coração e na sua mente, porque para você viver essa prosperidade que Deus tem para você, é necessário que você se organize, que você ouça e que você obedeça. Você está recebendo nessa tarde chaves poderosas para que você possa acessar este lugar da prosperidade. Sabe por quê? Você não vai conquistar, você vai acessar. Pastora, por que eu não vou conquistar? Porque tudo já foi conquistado na cruz do Calvário, está tudo preparado. Você só vai acessar esses lugares que na cruz do Calvário foram conquistados para mim e para cada uma de vocês. Então, começa por aqui. Olha só. Eu vou dizer 4 coisas que eu quero que você anote para que você possa viver essa fé prática. Primeira delas, ore sobre os seus gastos. Ore, apresente a Deus. Segundo, jejue, para que você tenha o ouvido sensível, a sensibilidade de discernir sobre as decisões financeiras que você necessita tomar. Quando você jejua, não é para que você alcance a prosperidade, não, querida. Não, você já é próspera, você já vai só acessar esse lugar, mas você precisa se organizar, você precisa se planejar, decida isso. Então, jejue para que o Espírito Santo de Deus, ele te dê o discernimento de quais são as decisões que você deve tomar. Hoje eu disse para essa amiga assim, Deus não tem o controle da sua vida. Ele tem o comando. Por quê? Porque o controle, ele nos entregou, ele nos deu a ordem. Em Gênesis 1:26, governe. Ou seja, naquele momento ele te deu um mandato de domínio para governar. Ele entregou sobre as suas mãos o governo. Tenha isso no seu coração hoje, querido. Pode ser que você esteja atribuindo tudo a Deus. E, na verdade, ele te deu isso. Então, hoje é o momento de você entregar isso ao Senhor através de uma disciplina espiritual que é o jejum e discernir tudo aquilo que você tem que fazer. Outra coisa, planeje com base em propósitos, e não sobre pressões, e não em pressões. Tudo que você vai planejar tem que ter um propósito, seja intencional em tudo que você faz. E outra coisa, doe antes de acumular. O que é que hoje você pode decidir doar? Para aí, eu tenho certeza que você é uma mulher próspera já. Que os seus olhos possam se abrir para que você veja isso. A palavra fala muito claramente, aí nesse texto que nós falamos, olha, a viúva, ela obedeceu, e obedecendo ao Senhor, ela teve suprimento em todo o tempo, e principalmente no tempo de escassez. É isso que nós temos que colocar no nosso coração e atar aí, ó, na nossa mente. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ter o suprimento, mesmo que o mundo inteiro esteja passando uma crise. Amém, querida? A outra chave, lembre-se, você é canal, você é lugar de transbordo, você é um manancial para transbordar, você, juntamente com Cristo em você, você é fonte, você não é depósito. Essa é uma chave, muitas vezes você está guardando, 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 guardando. E essa é uma tarde que Deus está dizendo, transborda, você é canal. Abra em 2 Coríntios 9:8, antes de nós finalizarmos. Abre a palavra aí, 2 Coríntios 9:8. A palavra diz assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ele é poderoso, querida, para fazer você abundar em toda a graça, em vós toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência. Hoje, voltando com essa amiga, eu disse para ela, minha amiga, nós podemos perder
tudo na vida. A única coisa que nós não podemos perder é o Senhor. Ele nós não podemos perder. E essa é uma tarde que Deus está dizendo para você se alinhar, porque Ele tem algo poderoso para te entregar. Eu sei que tem mulheres que entraram nessa live hoje com a vida financeira totalmente destruída. Destruída. E Deus não te trouxe nessa live para sair da forma que você entrou. Deus te trouxe para receber uma palavra de esperança. Que o Senhor possa trazer à tua mente nessa tarde uma palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque enquanto você não mudar a sua mente, tudo começa na mente. A apóstola sempre diz, a gente sempre diz para as nossas alunas, tudo começa na mente. Lembra o que a apóstola falou no início? Nós somos um ser que emanamos uma energia. Se eu não vibrar a frequência do céu, eu não vou trazer de volta aquilo que Deus tem para mim. Não. Não é brincadeira, é real. E a gente acorda assim todo dia? Não. Então, essa é uma tarde onde você decide tomar algumas decisões. E eu quero, mais uma vez, te convocar. Te convocar. Nós estamos aqui, eu creio que em umas 30 mulheres, eu creio que sim. E eu quero que você que está aqui hoje não saia daqui, fora as que são as nossas alunas. Mas eu quero te convocar a fazer parte da comunidade escolhida, querida. Não tem como você sair deste lugar hoje recebendo o transbordo que você recebeu nesses 5 dias. Um transbordo. Palavras que mudaram a sua mentalidade, que se você aplicar, você vai viver algo sobrenatural. Eu sei que tem mulheres que chegaram aqui na segunda-feira destruídas. E você não vai sair daqui da forma que você entrou, ainda que você tenha vindo somente hoje. Deus te trouxe porque essa palavra de hoje era exatamente a palavra que você precisava ouvir. Deus não é Deus de acaso, Deus não é Deus de engano. E eu quero te convocar a entrar para a comunidade. Porque pode ser que você está aí, ó, drenada, você está presa num ciclo, e ciclos se repetem se você não tomar uma decisão. E deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho receio nenhum de dizer isso. Se você ainda não decidir hoje, vivendo o que você está vivendo, é simplesmente porque ainda está doendo pouco. Ainda está doendo pouco. Porque uma mulher que não aguenta mais, que está drenada, que não aguenta mais viver em ciclo, ela decide. Hoje você tem a oportunidade de decidir. Porque eu e a apóstola temos caminhado com centenas de mulheres, segurando a mão dessas mulheres e levando essas mulheres para o próximo nível. E deixa eu te contar uma coisa. Posso te dizer uma coisa? Tem mulheres, queridas, que não conseguem ouvir o que nós estamos dizendo. E ainda acham que é conversa fiada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos a plena convicção daquilo que Deus nos chamou. A apóstola disse uma coisa ontem, se você não for transformada na comunidade ou em qualquer processo que você faça com a gente, fazendo o que você tem para fazer, nós devolvemos o seu dinheiro, querida. Nós temos centenas de mulheres conosco. Cada dia são testemunhos e testemunhos que nós recebemos. Se aconteceu com elas, está acontecendo com elas, qual a diferença que você tem dessas mulheres? Querida, nada. Nada, porque se Deus fez com elas, vai fazer com você. Essa é uma tarde de decisão. E eu vou pedir à apóstola de novo para colocar o nosso link aí. E você vai tomar uma decisão agora. Sabe por quê? Essa é a oportunidade que Deus te deu. Deus te trouxe nessa aula. Não foi só para receber um conteúdo e você ficar cheia, não. Deixa eu te contar uma coisa. Deus te chamou para transbordar. Deus te chamou para ser um manancial na vida de muitas mulheres. Deus te chamou como fonte, porque se Ele está dentro de você, você é um canal, você precisa jorrar, você precisa decidir a ser essa mulher. Deixa eu contar uma coisa para você, sabia? Que tem coisas que você está vivendo na sua vida
Porque você ainda não se conectou com o seu propósito? Porque você ainda não decidiu fazer aquilo que Deus te criou para fazer? Deus já te deu ordens, Deus já te falou e você insiste ainda em não transbordar. E a última coisa que eu te digo é, eu e a apóstola estamos aqui para segurar na sua mão, para que você possa caminhar, se levantar. Você não está perdida. Deus me diz que tem muitas mulheres que estão dizendo no seu interior, eu estou perdida. Deixa eu te dizer, você não está perdida. Você está paralisada, porque isso é o propósito de Satanás. Ele quer que você desista. Ele quer que você não cumpra aquilo que Deus te criou para cumprir. O plano de Satanás não é a destruição da sua vida, é a destruição do teu propósito. Porque através do seu propósito, você vai alcançar multidões. Ele sabe disso, querida. Então, essa é uma tarde, onde o link já foi colocado aí de novo. E é o tempo de você tomar uma decisão. É o tempo de você se alinhar ao seu propósito. Pastora, como que eu consigo isso? Como a apóstola disse lá no início, alinhando a sua identidade fragmentada, curando a tua alma. Porque muitas vezes você está querendo até cumprir o seu propósito. Mas dentro de você, você nem sabe quem você é. E não adianta, porque o seu propósito, ele está alinhado à identidade que Deus te deu. Lá na eternidade. Antes da fundação de todas as coisas, ele sonhou com você. Amém? Então eu deixo mais uma vez esse convite para você. Nem vou falar de todos os bônus, porque você já sabe todos os bônus. Plano prêmio e plano normal. Agora a decisão é sua. Essa é mais uma oportunidade que nós estamos te dando. Para quê? Para fazer você nascer. Porque quem caminha conosco sabe, nós não somos babás, nós somos parteiras. E se você vier conosco, você vai nascer. Nascer para viver o seu propósito. Nascer para viver a plenitude de vida, a paz, a justiça, tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? E nós vamos orar. Apóstola, vamos orar? Glória Amém, a Deus. Glória a Deus. Sua mão no coração e receber essa oração. Será que você pode colocar aí, ó, amém, eu recebo, eu tomo uma decisão hoje, eu nasci para viver a plenitude de Deus. Querida, reaja. Não tem como você receber uma palavra como essa nessa tarde, sobre uma prosperidade alinhada e com propósito, e você não se manifestar, querida. O céu está aguardando uma resposta para você. Se manifeste, que você possa dizer amém, eu recebo, é isso que eu quero, meu coração vai ser alinhado. E decida, querida, decida. Amém? Glória a Deus por cada uma de vocês que esteve com a gente nessa semana. Obrigada pela confiança. Preparem o coração para um novo tempo. Tem algo chegando. Amém? Glória a Deus. Amém, apóstolo. Amém. Coloque as mãos aí no seu coração, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento com fé, com ousadia, declarando: Pai, em nome de Jesus, hoje eu apresento minha vida financeira ao Senhor. Rompe todo o ciclo de escassez, de medo e de estagnação em nome de Jesus. Me dá sabedoria para administrar, fé para ofertar e coragem para obedecer. Me ensina, Paizinho, a prosperar no espírito antes de prosperar no natural. Eu recebo uma nova mentalidade de filha, de provedora e de canal de bênçãos aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que tempo lindo, gente. Que tempo especial. Vocês são muito queridas, abençoadas. Para nós é sempre uma alegria muito grande estarmos reunidas aqui. Amém? A Márcia está perguntando se o link vai estar no grupo também. Vamos pedir que nossa equipe envie o link lá no grupo, tá bom? Para quem quiser fazer a inscrição depois. Lembrando que hoje é o último dia para vocês se inscreverem para garantirem o bônus da imersão de batalha espiritual nível avançado, que vai acontecer no sábado que vem. Essa imersão será ao vivo de 10 às 17, online pelo Google Meet, e ela também será gravada. Então, se você não puder assistir na hora, você terá
também o acesso à gravação depois. Então, podem ficar tranquilas quanto a essa questão da gravação, porque vocês poderão assistir depois, tá bom? É importante entender que os bônus, eles são para inscrição premium. Na hora que vocês clicarem aí no link, lá no site tem todos os detalhes da comunidade e tem duas opções lá. A inscrição normal, que é a inscrição que você recebe as aulas da comunidade, está conosco no grupo e não recebe os bônus, e a inscrição premium, que você garante todos esses bônus. E o bônus da imersão, que é para essa semana, então é até hoje. Amém? Mais alguém quer perguntar algo? Quer contar algo, uma experiência? Quer tirar alguma dúvida? Levanta a mãozinha aí se vocês quiserem falar algo, se vocês quiserem mandar no chat. Nós estamos à disposição. A Débora está com a mãozinha levantada? A Débora! Ei, Débora! Abençoada! Tudo bem? Que bom te ver por aqui. Shalom! Você levantou a mãozinha só para receber ou você quer falar algo? Mais alguém quer mandar alguma pergunta, queridas? Tudo certo? Então, a gente se encontra lá na comunidade, né? Assim que vocês se inscreverem, vocês já terão acesso imediato pela Hotmart. Lá nas boas-vindas tem o link do nosso grupo de alunas no WhatsApp. E aí nós já estaremos recebendo vocês lá no nosso grupo e será uma alegria nós vivermos essa trajetória juntas. Amém? Gente, nós podíamos tirar uma foto, né, para encerrar a nossa semana. Quem pode abrir a câmera e dar um sorriso bem lindo para sair na nossa foto? Liz, maravilhosa, abençoada, apareceu. Quem mais? Aretusa. Ei, Aretusa, tudo bem, querida? Simone, Rosana, Valdenice, Tati. Isso aí, vamos abrindo. Quem mais, gente? Pode abrir a câmera para estarmos juntas aqui. Nós vamos tirar uma foto e colocar lá no Instagram. Simone teve com a gente a semana toda, né? Que bênção, Simone. Que alegria. Clélia, querida, nossa aluna, Mary Ruth, que lindo ter vocês aqui. Vamos lá, sorrisão? Tirei outra que a Mary Ruth apareceu agora aí, maravilhosas. Amém, gente, que tempo especial. Agradecemos vocês por terem permanecido conosco até aqui. Que bênção, foi muito maravilhoso. E em breve teremos novidades aí. Enquanto isso, nós nos conectamos lá na comunidade escolhida. Então, corram, se inscrevam, porque no sábado que vem estaremos juntas também ao vivo para a nossa imersão. Amém? Vai ser maravilhoso, gente. A primeira foi linda, quem participou, não, foi muito poderosa. 2 dias e não vai ser diferente essa, né? O aprendizado, já estamos preparando, tudo preparado com muito amor, viu? Aguardamos vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, nos chamem e continuaremos caminhando juntas. Amém? Amém. Um beijo. Beijo. Shalom, shalom. Shalom, shalom.